Bom dia a todos, que o Mestre Jesus nos inspire e que possamos ser instrumentos, como a própria lição de hoje vai nos esclarecer, e levarmos aos corações os esclarecimentos, o conforto, as diretrizes seguras do Mestre Jesus para todos aqueles que se dispõem a obedecer, a ser fiéis, a serem merecedores desse capítulo que nós vamos estudar hoje. O capítulo de 8 é o capítulo 18, que nos fala como título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E no primeiro momento, nós vamos pensar que desses muitos os chamados, se circunscreve a um grupo pequeno. Mas na sua misericórdia, Deus sempre nos traz o amor. E o amor misericordioso, ele vai chegar a cada um de nós, conforme a nossa possibilidade na caminhada até então feita por cada um de nós. Então, nesse ponto, nós visualizamos mentalmente, no nosso coração, Deus dando oportunidade a todas as criaturas, porque já nos foi dito, Deus não quer a morte do pecador. E quando Jesus traz isso para a gente tem a certeza que não existe privilégios, existem sempre oportunidades para cada um de nós. E essas oportunidades circunscritas a nós espíritas neste momento, vêm nos falar no capítulo 18, particularmente agora, desses muitos chamados aqui que refletem sobre esse capítulo. E os poucos escolhidos, os que aproveitam a essas oportunidades. Nós temos aqui, eu gosto sempre de começar assim, nós temos aqui 5 passagens de Mateus, 2 de Lucas, 1 de João, 5 comentários de Kardec e 4 instruções dos Espíritos. Os Espíritos sempre vêm complementar o que ainda faltou a ser dito com relação à proposta que Jesus nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, para as nossas reflexões, para a nossa abertura das nossas mentes, e como oportunidade daquela rega perseverante, cotidiana, nas oportunidades que nos são dadas, né? Então, nós temos primeiro a parábola do banquete de núpcias, que vem falar da nossa túnica espiritual, do que até então iluminou, que nós fizemos, né? Luz em nós, né? Faça brilhar a vossa luz, como diz Jesus. A porta estreita, que é a escolha nem sempre a confortável. Eu posso até dizer que muitas das vezes a maioria, 99%, é aquela que vai falar ao espírito e não para o homem encarnado. Os que dizem Senhor, Senhor, é a advertência de Jesus, que não basta a palavra, mas a ação desse ensinamento trazido por ele, porque senão nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, uma advertência a todos que receberam as oportunidades. E agora, o que vem nos falar o dia de hoje, que são as instruções dos Espíritos, referente a dar-se-á àquele que tem, que se encontra nas instruções dos Espíritos, no item 13 ao item 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E eu confesso a vocês que é com muita gratidão que nós recebemos essa oportunidade para refletir em nós mesmos, em primeiro lugar,
todas as advertências que nos são dadas aqui como oportunidade misericordiosa, porque estamos buscando essa luz, porque estamos buscando essa compreensão, porque Roberto, a minha bermuda cinza está aí? Tem um microfone aberto. Então, continuando. Então, dar-se-á aquele que tem. Começa no item 13, tá? Com uma fala de Jesus aos seus discípulos. O que é muito importante que a gente venha a refletir, que a fala de Jesus é sempre de acordo com a possibilidade daqueles que os escutam, tá? E nesse item 13 ele vem falar: seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque a quem tem ainda lhe será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Eu vou ficar primeiro com essa primeira parte, porque muitas vezes nos passa despercebido a didática de Kardec quando traz esses ensinamentos para todos nós. Nesse primeiro momento, no item 13, Jesus está falando àqueles que podem dar continuação e que estão sendo preparados para isso, de tudo que Jesus vivenciou e exemplificou para todos nós, dizendo-nos que é possível realizar, obviamente dentro das possibilidades de cada um, porque a gente não deve estar voltado ao que o outro está fazendo, né? No sentido de que ele está fazendo muito, eu não sei fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, mas eu não tenho condição, mas olhando para aprender e executando em si mesmo e avaliando-se a si, se já atingiu a possibilidade ou não, e o que falta para atingir. Né? Então, nesse primeiro momento, no item 13, que ele fala aos discípulos, ele traz uma profecia, como aqui está dizendo. Né? E cumpre-se neles a profecia de Isaías. Quando ele fala cumpre-se neles, ele está falando aqui, Jesus está falando aqui aos seus discípulos da profecia que foi trazida no Antigo Testamento, que não foi cumprida no Primeiro Testamento e não está sendo cumprido no Segundo Testamento, que é a Boa Nova. Então, o que Jesus está colocando para a gente? Que aqueles que têm o espírito aberto à verdade receberão, além dos tesouros da aliança antiga, que é o Antigo Testamento, a perfeição da nova. E a perfeição por quê? Porque vem de Jesus, que reflete a perfeição de Deus na sua imagem e semelhança. E aqueles que têm, e lhe será tirado. Olha, são aqueles endurecidos, voluntários e culposos. Aqueles que estão obscurecidos e que a luz não penetra. Os ensinamentos não penetram. Né? E por isso que Jesus fala em parábolas. Quando ele fala em parábolas, ele traz sempre algo do cotidiano para ajudar aqueles que o escutam a alcançar os seus ensinamentos, mas no padrão espiritual, para que o espírito imortal desperte,
Porque as nossas oportunidades enquanto encarnados é para despertar a nossa condição de espírito imortal e a escolha diante da vida de encarnado para as questões espirituais. Eu faço votos que eu tenha sido bastante elucidativa nesses ensinamentos que Jesus nos traz, porque é muito importante. E existe uma didática no Antigo Testamento, existe uma didática no Novo Testamento, assim como existe na Terceira Revelação, com esses ensinos que Kardec está trazendo para a gente. E eu vou precisar fazer uma pequena retrospectiva para que nós venhamos a entender por que Jesus está falando isso. De que Jesus está falando? Qual foi essa profecia de Isaías que não foi cumprida e permanece não sendo cumprida àquele tempo? E aqui colocada na Terceira Revelação, para que nós não venhamos a falhar. E para que nós não sejamos os da Terceira Revelação que não cumprirão essa profecia. Porque é muito tempo, né? Essa profecia foi trazida para o rei Acabe entre 1735 e 1715 a.C. Nós estamos em 2021, né? Então, vamos lá. Lá na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia orientada pelos Espíritos, porque a comunhão de pensamentos de todos os cristãos, é o consenso de todos os cristãos, com referência a tudo que se refere ao que Jesus veio nos trazer. E vamos lembrar, o Antigo Testamento tem os seus profetas, tem os seus escritores, tem as suas histórias, mas são também fazem parte, né? Fazem parte dessa programação do Mestre Jesus, do governador do planeta, para a humanidade, para que ela desperte e alcance o cumprimento desse ciclo de humanização, que é esse ciclo que nós estamos vivenciando, e o ciclo de humanização, segundo toda a doutrina nos ensina, e a gente pode citar, para que possa ser entendido, a escala espírita, quando diz que o espírito de primeira ordem é o espírito que não sofre nenhuma influência da matéria. Então, é o espírito que não sofre nenhuma influência da matéria, não carrega as questões materiais, né? O peso perispiritual dessas escolhas do mundo da ilusão, do mundo que é para nos dado para que nós venhamos a aprender a escolher entre o mundo espiritual, a nossa verdadeira vida, e o mundo material, que acolhe todas as nossas paixões e que nos tira dessa meta. Então, vamos lá. Isso faz parte em Mateus, né? Faz parte do capítulo 13, 10 a 14, e está inserido, né, no discurso em parábolas na nossa Bíblia de Jerusalém. Jesus está na praia com uma grande multidão, então uma camada enorme de espíritos ali com vários graus de evolução e entendimento. Então precisa ser uma mensagem de forma apropriada para que todos possam ter oportunidade, né? Em um barquinho, porque a multidão é grande, então ele começa a falar em parábolas. E ele nos dá aqui 7 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador, né? Que fala do tema do estudo que nós estamos realizando aqui. Porque nós estamos semeando tudo isso que nos chega. É ou não é verdade? Então, é uma advertência dada a todos nós. É sempre uma advertência. Porque se não foi ainda apreendido pelo Espírito, e como é apreendido pelo Espírito? Quando ele vivencia
esse ensinamento, né? Então, nós temos, primeiro, a parábola do semeador. Depois, nós temos a parábola do joio e do trigo, né? Que é na mistura desse joio e desse trigo, o trigo é o que é bom, e o joio como uma erva daninha, né? Qual é a erva daninha, gente? A erva daninha são as nossas paixões, né? Que postergam a nossa purificação, né? A purificação de quê? Da matéria que nos influencia, né? Então, a mistura das oportunidades para a alma. Porque quando nós estamos misturados, nós temos a oportunidade de despertar no que o companheiro está realizando. Isso é muito importante, né? Onde haverá uma colheita e será separado o que é fiel a Deus e o que é o endurecido, né? Aquele que escolhe o que lhe apraz e não o que Deus nos dá, para que nós venhamos a ser felizes, a ser instrumentos do bem, porque de bem, como diz Jesus, né? Bom não bom, só meu Pai, mestre sim, esse eu sou, né? Depois nós temos a parábola do grão de mostarda, né? O grão de mostarda, ele fala da potência que é dada por Deus numa pequena semente, porque é uma pequena semente, né? E essa pequena semente sempre são as oportunidades no bem que nós recebemos e que precisam ser associadas ao nosso sentimento, né? Existe uma fala de Emmanuel que diz assim: aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto indicando a direção. O viajor sedento saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Aquele que apenas ama é como um oásis, uma fonte no deserto, que dessedenta o viajor, mas ele perde o rumo sem saber para onde ir. É preciso conjugar sabedoria e amor. Então, essa conjugação, né, da nossa razão, das nossas duas asas, né? A razão, a inteligência e o sentimento. Ela é primordial para todos nós. Então, depois, para que essa semente possa ser cultivada. E essa semente, ela vai crescer, se dar como hortaliça e depois se transforma numa árvore que abriga outras almas. É assim que nos é ensinado essa parábola. A quarta parábola é a parábola do fermento. E é muito interessante que na parábola do fermento nós temos as 3 medidas, justamente no que se refere à primeira, à segunda e à terceira revelação, né? Então, programa de Jesus para a humanidade, progredir, né? Balizado no bem, balizado na possibilidade dos estágios que a humanidade caminha, né? Para o cumprimento do ciclo que eu já coloquei para vocês. Isso quer dizer, vamos colocar de uma forma diferente. Nós estamos em provas e expiações à beira da regeneração. Depois da regeneração, tudo reconstruído, tudo bem sedimentado na alma, tudo bem purificado, nós vamos estabelecer nesta caminhada a Deus o convívio com Deus, assim como Jesus. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? E aí, muito interessante que eu vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém para ler para vocês de Mateus 13, de 36 a 40
33, que vem nos falar, deixa eu ver se eu consigo aqui, Mateus 13, 36 a 46. Então, vamos lá. Olha só. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno, os endurecidos. O inimigo que a semeou é o diabo. Os adversários, nossos adversários, são as nossas paixões. A colheita é o fim do mundo. A colheita é a finalização desse ciclo, onde vai ser separado, como tem no nosso Evangelho, no capítulo 15. Né? Lá no capítulo 15 do Evangelho, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. É que eu não quero falar com as minhas palavras, eu quero falar com as palavras dos Espíritos. Ele diz: e quando o Mestre chegar em toda a sua glória, e então separará os bodes e as ovelhas. Né? E quem serão os bodes e as ovelhas? Justamente o joio e o trigo. Né? Vamos lá, continuando então. Os ceifadores são os anjos, da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos, apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Por que será que hoje nós estamos vendo tantos escândalos, tanta iniquidade aparecendo? Porque está na hora de separar o joio e do trigo. Está na hora de nos decidirmos em que lado estamos, do lado dos bodes ou do lado das ovelhas, do lado do bem ou do lado do mal. É uma escolha nossa, não é uma imposição, é uma escolha. Aqueles que escolherem o bem estarão do lado do bem. É o livre-arbítrio que recebemos e que já podemos vivenciar de forma profícua esse bem em nós. E como é que nós sabemos disso? Porque o nosso evangelho vem nos falando que fora da caridade não há salvação. Então, a nossa análise não é difícil, porque essa caridade é segundo Jesus, não segundo a minha interpretação de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Esse é o nosso parâmetro para estar entre os bons. Para passar na porta estreita, para regar o grão de mostarda, para ser o trigo e não o joio. Essa é a proposta. Então, o que aconteceu? Aconteceu nessa passagem aqui, voltando um pouquinho, onde fala da profecia de Isaías, que Isaías levou a Acabe, rei de Judá, entre 735 e 715, a advertência. Ele era um profeta. Os profetas são os médiuns que fazem a ponte entre Jesus e as criaturas aqui na Terra, trazendo as advertências, para que ele não
infringisse, não continuasse a caminhar de maneira equivocada. Ele era tão cruel, tão cruel, tão cruel, e a gente tem isso lá em segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, que ele oferece seus filhos em sacrifício para obter mais poder. Isso é um procedimento dos pagãos que tinham esse entendimento, né? De oferecer de preferência às crianças, né? Agora vocês veem, ele oferece, olha como é que é equivocado o entendimento desse espírito, como está obscurecido o seu, como ele está cego diante do Antigo Testamento, diante de tudo que até então foi trazido pelos patriarcas. Porque Moisés também ofereceu o seu filho, mas com que intenção? Com a intenção de obedecer a Deus. E o que Deus envia um anjo e diz a ele? Não queremos o sacrifício do seu filho. Mas esse Acabe, ele queria mais poder. E na segunda advertência de Isaías, ele ainda desafia, dizendo que ele vai fazer do jeito dele. Então, vejam bem, embora a interferência do profeta nessa crise, onde Acabe buscava expandir o seu domínio sobre o Reino do Norte, porque nessa época já está essa divisão, né? O cisma que acontece depois da morte de Salomão entre seus dois filhos, né? E ele quer conquistar o Reino do Norte. Mas de que forma? Com que intenção? E para quê? Para subjugar? Para ter mais poder? Nós não temos poder. Nós temos oportunidade de servir. Nossa página hoje de Baltazar, aliás, como sempre, Baltazar, nos deixa bem claro isso. Bem claro. Nós estamos aqui, inclusive, como trabalhadores da última hora, e não como servidores. Nós fomos chamados para aprender a servir. Porque até então, nós estamos experienciando através dessas tarefas que nos são dadas, para que nós venhamos a aprender o real valor dessas oportunidades e servir a Deus. E aí vem a advertência no item 14, quando nos fala. Só para concluir, antes de entrar no 14, porque tem a parábola do fermento, depois temos a parábola da rede, né, que faz essa separação do bem e do mal, e que nos adverte também, nesta parábola, que haverá choro e ranger de dentes. Que também nos fala o capítulo 15, item 1. Então, os justos perguntaram, quando foi que te dei água? Quando foi que eu te dei agasalho? Toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos. E aí vai encaixar aqui. Porque o discípulo do Cristo, ele possui para administrar a riqueza do Antigo Testamento, acrescido da perfeição do Novo Testamento. E agora nós, olha só, nós temos a terceira revelação no Evangelho, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento e nós temos a terceira revelação, que são as dissertações de Kardec, de tudo que ele vem compilando, e as instruções dos Espíritos, para não ter nenhuma desculpa de equívoco nas escolhas que nós viermos fazer, né? Então, agora sim, no capítulo 14, né, que vai falar também da parábola do semeador, aqui em Marcos, que essa passagem é tirada de uma
parte da parábola do semeador, né? Que fala de como receber e como transmitir o ensinamento de Jesus. No capítulo 4, 21. Nós ainda estamos aqui, Kardec ainda se refere a capítulo 4, 24 a 25, de uma forma mais direta, nos dizendo o seguinte: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós. E ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que tem, e ao que não tem, ainda o que tem será retirado. E aí, a gente pode lembrar que, nessa passagem, o complemento que a gente pode fazer no capítulo 24, que vai falar da candeia debaixo do alqueire. Porque aqui, o que aconteceu? No primeiro momento, nós tivemos a advertência da profecia, a ligação do Antigo com o Novo Testamento, nessa fala de Jesus, e nessa fala de Jesus, ele vai resgatar, né, a necessidade do cumprimento, o cumprimento dessas advertências que são reveladas na terceira revelação. E qual é? Como já dissemos antes, né? Fora da caridade não há salvação. Então, tudo isso aqui, quando ele fala, com a medida que medis dos outros, temos condição de julgar alguém? Não. Absolutamente não temos. Se o fazemos é porque ainda não entendemos o que vem a ser caridade. Porque o perdão coroa a benevolência e indulgência. Certo? E quando ele diz com a mesma medida que medis dos outros, todos que compreendem ou já atingiram a compreensão das dificuldades que temos, que carregamos e que buscamos diluir com as luzes do alto, a nossa sombra, as nossas paixões, os nossos esforços, que é o que vem falando para todos nós aqui no item 15 do nosso estudo de hoje, né? Porque aqui fala assim: em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, que então, arrependido e ativo, quem são os verdadeiros causadores das nossas misérias? Nós. Porque elas vêm do que está cheio o coração. O coração fala do que está cheio. E citando uma passagem de Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, Jesus enche o vácuo da nossa alma para que nós venhamos a pagar os nossos débitos. Estou falando com as minhas palavras, mas a ideia ela é passada, porque as palavras elas vestem uma ideia. E a ideia é que a misericórdia divina, quando nós aceitamos preencher o nosso coração dos ensinamentos de Jesus, nos ilumina, a luz é dele, que é reflexo da luz divina. Lembrem, o sol é o Pai, é o que ilumina. Jesus é o espelho que reflete essa luz. E que, na medida que nos ilumina, nos dá a oportunidade de nos sintonizar com essa luz e estar com Jesus, com a taça do nosso coração pleno de Jesus. E assim diluindo a materialização da caminhada até então que realizamos em nós. Diluindo essa matéria, diluindo essas escolhas,
diluindo essas paixões, diluindo esses equívocos e iluminando. Faça brilhar a vossa luz. Às vezes é bom, porque eu mesmo fico parando um pouco para também refletir no que eu mesmo estou estudando e falando para vocês. Então, ele diz arrependido. Oi? 5 minutos, minha amiga. Ok, meu amor. Então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem, que prepare o solo ingrato pelo esforço de sua vontade, que o lacre fundo com a ajuda do arrependimento e esperança. Não existe transformação sem arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento do equívoco para que a nossa vontade, na esperança de melhores escolhas, na esperança de regar a nossa semente, a semente da oportunidade que Deus nos dá, possa produzir 30, 60, 90, 100, na medida que formos evoluindo, né? E ele continua, que nele lança com confiança. Confiança. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele é amor. Diante de toda a minha dificuldade e a não compreensão de determinadas circunstâncias, lembrem que Deus é amor e que o remédio é de acordo com a nossa necessidade. E que a fidelidade a Deus, nos fará estar com Ele. A cada dia mais próximo, vibratoriamente eu digo, viu, gente? Não estou falando agora para encarnar, estou falando para espírito imortal. Então, vibratoriamente, a gente se aproxima de Deus. A semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Ó, recebi. Aproveitei, vou receber mais. Lembramos de quê? Parábola dos talentos. Ó, mais uma. E a parábola do filho pródigo também. A parábola do filho pródigo. Reconhece, se arrepende e muda a direção. Vê como está tudo... É um dominó que a gente precisa alinhavar todo ele. Concluindo. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100 e outra produzir 1000. Eu falei 30, 60, 100, lá da parábola do semeador. Aqui ele já está falando em 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vosso arado e vossas charruas, trabalhai os vossos corações. Ó, trabalhar os vossos corações é trabalhar as oportunidades intimamente. Arrancai dele o joio, semeai o bom grão, que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor, orvalho. Porque a gente não vai pegar tudo de uma vez só. Vai ser um orvalhozinho. Né? Vos fará produzir os frutos da caridade. Então, a esperança, a fé no futuro, a certeza de que esse momento que nós estamos vivendo foi escolhido por todos nós, como diz numa mensagem do Dr. Bezerra, e que é a grande oportunidade de provar a nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus. E seja lá o que venha acontecer, estaremos com Deus, espíritos imortais, caminhando junto à programação de Jesus, nos instrumentalizando a cada dia mais, como servidores, trabalhadores da última hora, como nos diz a mensagem de Baltazar, e que estão marcados
né? Estão marcados com o selo. O selo é a caridade desenvolvida em nossos corações. Esse é o nosso selo. Tá? E concluindo no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, terminando o mesmo, tem assim: o Espiritismo atualmente vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros, entretanto, ele não o faz inconsideravelmente. Os espíritos, ao darem as suas instruções, procedem com admirável prudência, sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes do conhecimento da doutrina. Baltazar nos fala de 500 a 600 anos para que nós venhamos a complementar. O importante é estar no caminho. Isso é que é importante. É assim que outras partes serão reveladas, à medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completamente desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo para a sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo. Nós ainda estamos em provas e expiações. Ainda tem muita coisa para a gente caminhar, gente. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar, antes de se apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo que lhe prepara a aceitação. Nesse momento em que estamos vivendo essas dificuldades tantas, em meio a tanta crueldade, impiedade, a coisas que nos assombram. Caridade para com os criminosos. Lembrando que criminosos somos todos nós, porque fala daqueles que adulteraram ou adulteram a vontade divina. Que o Mestre Jesus possa penetrar a cada dia mais com a sua luz, com o seu discernimento, com a sua caridade pura os nossos corações. E que nós venhamos a aproveitar, sobretudo, essas oportunidades, para que não venhamos a chorar. Sejamos úteis aos que sofrem, aos aflitos nesse momento. Mentalizemos a nossa tarefa para iluminar, para confortar. O entendimento que temos, que saibamos levar nas nossas ações, para que o Mestre possa nos utilizar como instrumentos do amor em meio a tanta dor nesse momento que estamos vivendo. Confiança, Deus é amor. Muita paz.